Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do Suncast. O podcast oficial da Sam Surgery. Rapaz, treina tanto pra começar e já hora começa assim. Muito bom. Ai, eu tô com um sorriso no rosto porque eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito especial. Porque nós estamos com 2 convidados de honra e é uma alegria muito grande receber vocês. Vamos já apresentá-los. Mas antes, eu quero só deixar um recado importante. Por favor, você que está no YouTube, deixa seu like, nos segue, ativa as notificações. Isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas e é muito importante pra gente, né, Julinho? Eu queria deixar outro recado importante que é sobre alguns projetos da Sam. Estamos aqui no Suncast, que graças a Deus está indo muito bem. Tivemos o último episódio com a Ana Elisa. Vocês assistiram, que eu já soube. E foi maravilhoso. Deixar um salve aqui para Ana Elisa. Você mandou muito bem, é uma grande mulher. Minha admiração por você só subiu. Ainda mais, se você tá nesse episódio e ainda não assistiu o episódio anterior, assista. Você vai amar, vai ser muito abençoado mesmo, né? Sim, com certeza. Outra coisa importante, a Sam hoje tem 3 ramos, né? Sam Surgery, estamos de portas abertas para te receber, realizar seu sonho, com muito amor, carinho e empenho. Hoje nós temos o Sam Academy, que é um projeto nosso educacional. E tem 3 tipos, né? Observership, que é para alunos de graduação, e o Fellowship para residentes ou especializandos, e um Fellow voltado para o cirurgião. Tudo feito de forma muito linda. Eu mesmo amei. O último aluno que teve com a gente no Fellow, a Iva, aprendeu muito, teve aula, foi em cirurgia, viu ortognática de paciente que tinha problema de saúde mesmo, a apneia, viu ortognática de paciente estético. Então, só para falar um pouquinho do Sam Academy, vagas abertas, Saulo, o pessoal da parte científica da Sam, coordenado por doutora Júlia Lúcio, maravilhosa também, deixar um salve para Júlia, juntamente com a Isabela, nossa diretora da empresa, de todas as áreas do grupo, tem conduzido muito bem isso. E vamos lá, né? Vamos apresentar a galera, Julinho? Vamos. Hoje estamos aqui com o Julinho e eu, né? Estamos no Fala, people! Eu sabia. Tamo junto, mais um episódio. Também quero reforçar aqui, cara, se inscreva no nosso canal, muito importante mesmo. Comente, tá? Acione as notificações para você sempre receber as notificações quando sair episódio novo. Eu também quero agradecer muito a presença da Ana Elisa no último episódio. Foi muito bom, foi muito legal. Inclusive, para quem não é da área da cirurgia, parte da estética ou mesmo de outras especialidades, não deixe de assistir porque foi muito sensacional. Foi muito... Sem mais delongas agora, né? Com quem estamos aqui? Hoje nós temos a presença incrível da doutora Weslene, nutricionista, e o doutor Alexandro, fisioterapeuta. E aí nós vamos fazer um bate-papo aqui bem descontraído, bem legal. São 3 áreas aqui da saúde, né? Sim. Multidisciplinar. Isso é muito legal. Aí vocês não podem perder, vai ser incrível. Vamos lá então. Quando tu falou, estamos com o Dr. Weslene, Dr. Alexandro, eu pensei aqui, cara, muito paciente que assistir já conhece esses rostinhos que estão aqui, né? Eu me lembro da pandemia, né? Que a gente fez aquela live, né? Então, Verdade. assim, vários pacientes ali interagindo, mandando mensagem. Conheço, não sei o quê, fui atendida. Verdade, Meu cirurgião, amo muito, coraçãozinho. Eu tava preso em Presidente Dutra, pandemia e tal, 15 dias lá. E aí a gente fez umas lives da Sam e uma delas foi com o Alex. Mas, antes de mais nada, quem quer começar primeiro, eu quero que vocês se apresentem, né? Gente, Eu a ia perguntar Weslene? primeiro pra ela, né? Quem é o Alexandro? você ia ser cavaleiro, né? Perguntar As primeiro primeiras pra ela. damas. Como a gente sempre fala aqui, Tá né? certo. O público nem sempre nos conhece. Então, por favor, meu amigo, se apresente. Quem é o Beleza. Alexandro? Primeiramente, gente, obrigado, né, pelo convite, né? É uma honra, né? Quando o Aço falou pra mim, né, lá no consultório, eu já fiquei disse, meu Deus do céu, não, vamos lá, sim. É uma honra, né? Não só estar aqui com
vocês, mas ter a oportunidade de o tempo todo, né, trabalhar, né, ali desde o início, né, de confiar no trabalho, né, não só vocês, faz né, mas muitos os anos, pacientes, bastante tempo. E assim, eu sou uma pessoa, né, que eu amo Deus, eu amo minha família, né, coloco minha família ali em primeiro lugar, né, em tudo. E eu digo muito, conversa até com minha esposa, né, digo assim, que se a gente não tem família, né, também a gente acaba não tendo nada. Porque família, para mim, é a única coisa ali que a gente tem certeza que se importa, né, com a gente. Então, assim, É uma eu base, posso... né? É uma base, né? Então, assim, meus pais são pernambucanos, né? Eu nasci, sou maranhense aqui, e minha irmã também, e eu sempre tive um trauma, né? Disse, todo mundo, né, pernambucano, só eu que sou maranhense, porque, né, só eu que nasci A tua irmã aqui. também é pernambucana? Não sabia, não. Só eu sou maranhense, né? Nasci aqui. Minha mãe veio grávida, né, de lá de Recife, meu pai veio por uma empresa, passou um tempo aqui, viu que não ia mais voltar, né? E aí minha mãe acabou vindo, né? Viu que o negócio ia ficar e ele ficou. Né? E aí, então, assim, eu tenho muito isso, porque sempre na minha vida, sempre foi eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Opa, bateu emoção aí, família forte, né? E tudo sempre foi só a gente, né? Aí eu falo assim às vezes para as outras pessoas, poxa, eu não tive muita oportunidade, né? Então, assim, eu não tive um aniversário com minha avó, eu nunca tive um tio que chegou assim, final de semana, chega assim, vou passar para pegar o Sandro, né, para levar para praia, né, ou para dormir um final de semana aqui na minha casa. Não tive isso, sempre foi eu, minha mãe e minha irmã, e a gente sempre foi muito forte, né, sempre foi muito ligado. Tudo a gente faz junto, né. Então, assim, Deus me deu a oportunidade de ter minha família, né, eu sempre sonhei, né, em me casar, sempre sonhei ter filhos, sempre sonhei ser pai, né, assim, tudo que minha mãe, meu pai fez, né, sempre sonhei em repetir e fazer, né, com meu filho, e assim, eu sou muito grato, né, a Deus, né, porque... Alex até me mandou um áudio, só um parênteses, do teu filho. Sim. E falou, teu filho tem quantos anos? Tem 9 anos. Como não começar o dia, como não passar o resto do dia bem alegre? Será o que é? Dei o play, o áudio do filho, tipo, uma coisa muito linda que eu quero viver ainda, em nome de Jesus. E a gente tava conversando disso, né, cara, ainda não sei o que é isso, né, eu pretendo viver, eu vou viver, né, ele tava falando pra mim. E foi engraçado que foi logo depois de um desabafo, né, que eu mandei uma mensagem pra ti, demorou muito, ele mandou uma mensagem, então assim, coisas de Deus, né, ali trabalhando, né, o tempo todo, e falei de família, né, e acredito também que se a gente não tem Deus, né, ali como base, como orientação, né, como guia, a gente não tem muita coisa, né? Então, assim, tudo na minha vida eu sou grato a Deus. Às vezes eu paro assim para pensar, cara, eu entrei na faculdade, né, fiz fisioterapia e fico me perguntando, né, se eu não tivesse entrado na faculdade, será que eu teria conhecido minha esposa? Será que eu estaria onde eu estou hoje? Será que eu seria pai? Né? Como é que seria meu filho? Né? Eu amo meu filho, eu não penso em meu filho ser de outra forma, né? Como ele é. Eu amo meu filho, super carinhoso. E às vezes, assim, como escolhas, né, e decisões que a gente toma na vida da gente, né, como isso é forte, como isso pode traçar, né, Entendi uma o que tu tá falando, história. né? Tipo, a escolha da faculdade que tu fez foi um instrumento de outras coisas na tua vida. Também foram portas, né? Mas Legal. Eu fiquei perguntando assim, se eu não tivesse entrado na faculdade, se eu não tivesse feito fisioterapia, será que eu teria conhecido minha esposa, que não foi na faculdade, né, mas foi através de outros amigos, mas como seria o desfecho, né, de tudo isso? Então, tudo na vida da gente ali é decisão. Né? Todas as minhas decisões foram sempre colocadas diante de Deus, na frente de Deus, pedindo discernimento, orientação, e Deus foi traçando, e eu sou muito grato, cara, porque hoje, né, sou bem feliz, né, então, com minha família, com minha profissão, né, com as coisas que eu tenho. Cara, isso é incrível, né? Porque assim, a gente vê o quanto que o Alexandro é um excelente profissional, ele é um cara diferenciado dentro da área dele, e aí você vê da onde que vem a base disso, né? O porquê disso, aí explica muita coisa, tá? Cara, o Alisson vai concordar comigo. Não tem nenhum paciente nosso que não elogie o Alexandre. Entendeu? Então, assim, é incrível. Wesley. E eu, quando encaminho, daqui a pouco eu quero um zoom na profissão. De como foi pra ti. Vamos ouvir Wesley, um pouquinho. Quem é o Wesley? Conta pra gente. É o sorriso. É o Wesley. É muito lindo. Meu Deus.
o sentido etimológico da palavra. De onde veio o nome Wesley? Gostei. Veio de o quê? De Wesley, irmão mais velho, né? Então, eu sou de uma família de 4 pessoas. A Lene. Família de 4 pessoas, então, meu pai, minha mãe, meu irmão, e também nesse embasamento bíblico fomos criados. Então, graças a Deus, como o Alexandre falou, vou aproveitar o gancho, também sou de uma família cristã, nascida e criada no Evangelho. Então, tudo que temos e somos pertence a Deus. Veio dele, para ele vivemos. Né? Então, inclusive, eu sempre me baseio nesse salmo, e eu amo esse salmo, que é o Salmo 139. Né? Desde o entristecer dos ossos, desde o ventre da minha mãe, todos os meus dias já estavam, né, traçados por Cristo. Amém. Então, eu acredito muito nisso, no que Deus ele vai traçando nossos caminhos, né, juntando pessoas e propósitos para que sejamos, claro, conforme o que Ele quer que sejamos, mas conseguimos sempre chegar ou galgar ou sonhar com momentos outros, né? Por exemplo, o Sam. Como vim parar aqui? Vamos até, se der tempo, a gente até conversa sobre isso. Que estamos falando. Pode fora agora. Isso. Tranquilo. Pronto, meu Deus, como assim parou uma nutricionista numa equipe de bucomaxila, né? Só antes, talvez. Tu és daqui? Eu sou daqui, do Dovicense. Formou aqui também? Formei aqui, eu sou formada pela Universidade Selma, né, há 2015, um ano de formação. E um ano, menos de 4 meses depois eu entrei no então hospital que eu trabalho. Né? Então, um pouquinho depois eu fui conhecer cada um de vocês, né? Individualmente. Verdade. Eu fui conhecendo um por um. Né? Então, é um prazer inenarrável fazer parte dessa equipe. Né? Prazer todo nosso, viu? Tê-los conosco nessa legal, caminhada. Né? Eu sempre fui apaixonado por essa questão multidisciplinar. Eu acho que a gente consegue agregar muito valor, abraçar o paciente, e eu acho que é importante, de maneira geral, o paciente ouvir outras vozes, sentir outro toque. É importante. Um paciente, por exemplo, que faz uma cirurgia ortognática, ele tem, digamos, um trauma programado, biológico e emocional. Sim. Aí eu sei que quando ele passa com a Wesley vai ser legal para ele. É importante, agrega valor, inclusive, logicamente, pela parte profissional de cada um. A gente vai dar já um zoom nisso. Eu sei que quando ele passa com o Alex, isso é muito legal, agrega valor e vai fazer bem para o paciente. E ele vem e retorna comigo, e aí passa com o Rodrigo, o Horto, passa com a equipe, encontra desde a recepção, todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o paciente de uma maneira global, assim. Eu até me preocupo com todos os atendimentos que ele vai ter, não só os meus, né? E é muito legal saber que hoje a gente tem isso bem encorpado quando se fala de equipe multidisciplinar. E o principal, todo mundo olhando na mesma direção. Sim. Né? Quando eu tenho uma direção, eu sei aonde eu vou chegar e eu consigo chegar lá. Se eu não tenho muita direção, vou fazendo cada caso uma vez, eu não sei onde eu vou chegar, eu não tenho um caminho forte. Então, talvez eu não faça a diferença na vida daquela pessoa. E a gente quer trazer para o paciente sempre uma experiência de vida, né? E pessoas impactam pessoas, né? Em todo o contexto de vida. Né? Tanto saúde, psicológico, financeiro, físico, emocional, principalmente, né? Cada um vai impactando em outra pessoa de alguma forma. E deixando, querendo ou não, né? Seus pedacinhos, né? Suas marcas na vida de outro. Então é importante. Eu tenho cada dia mais propriedade de fala quando eu digo assim, a ação é uma família. Né? Verdade. E cada vez que passa por algum, você deixa um pouquinho de ti naquela pessoa. Perfeito. Um pouquinho. Vai no Alex com um pouquinho dele. Aquela pessoa volta comigo com um pouquinho do Alex da Wesley. É muito legal. E é uma extensão, né, de todo mundo, né? E sabe o que é legal? Porque assim, vocês dois entraram para compor o time, né? O Alex na parte da fisio, a Wesley na parte da nutrição, sem nenhum tipo de ensaio ou treinamento prévio. O que eu tô querendo dizer? Nenhuma coisa. Nós da SAM, a gente já tem ali um atendimento que a gente gosta de fazer, que é um atendimento humanizado, aquele contato mais próximo com o paciente. Poxa, a maioria dos pacientes viram nossos amigos depois. É verdade. Né? E aí vocês abraçaram a causa porque vocês já são assim, né? Então, vem de dentro para fora. Vem, não é nada forçado, não é nada combinado.
Verdade. Então isso aí faz com que o trabalho flui de forma Certeza. mais É tranquila. como eu tava conversando ali fora, né? Como, né, que todo mundo assim se encontrou, como é que tudo se encaixou, Foi. né? Que eu vi cada um, né, de vocês, eu tive a oportunidade de atender o paciente de cada um de vocês separado antes de virar a Sam. Aquele episódio que são os 5, né, do sócio, poxa, deu um instalo, rapaz, então foi assim. Episódio. Porque eu tinha uma ordem cronológica na minha cabeça. Eu tinha uma ordem, mundo, né? eu tinha uma ordem cronológica na minha cabeça, tipo, como se eu não soubesse da verdade. Não, pra mim, eu sabia a minha verdade, e aí quando eu vi o episódio, poxa, a verdade é desse assim. jeito. Foi assim, primeiro um, primeiro o outro. Mas eu tinha uma ordem na minha A cabeça. ótica era outra, né? Porque eu conheci primeiro o Saulo. Como foi isso pra ti? Foi o Saulo, né, primeiro que eu atendi, e a primeira vez que eu participei de uma cirurgia dele, né, eu olhei só ele, né, não tinha nenhum de vocês, né. Eu conheci primeiro ele, depois o Maurício, depois o Júlio. Acho que não, porque eu fui o último a chegar. Não, foi o Alisson, né, primeiro, aí depois eu te conheci. E aí, a primeira vez quando eu fui na cirurgia do Saulo, né, tinha um monte de gente junto, né, e eu pensei, só conheço o Saulo. Aí o resto é tudo acadêmico, eu acho, né? Tudo estagiário. Estagiário de Saulo. Porque fica tudo ali em cima, ali olhando e tal. Aí eu disse, rapaz, estagiário também só conheço ele, né? Beleza, né? E aí depois conheci o Maurício, né? E eu lembro, né? Mais ou menos, né? O primeiro, né? Paciente, né? De cada um. E conheci o Maurício, né? Depois o Alisson. Aí depois o Júlio, né? E depois, assim, todos 4, né? Cada um, né? Operando, atendendo, né? Seus pacientes, seus casos. E depois um, né, chegou próximo do outro, depois o outro veio, assim, então eu já conhecia, né, todos os outros, e pra mim, assim, isso foi lindo, né, ver a formação, né, dos 4 ali junto. Que como vocês falaram, né, que vocês têm um jeito, né, de trabalhar, já tem um atendimento humanizado, e aí veio a Wesley, né, e veio eu junto também, assim, acho que com a mesma pegada, né, também. Então, assim, sem querer, né, todo mundo ali se entregou, assim, ficou unido, né. E às vezes todo mundo falava, né, a Wesley, que ela é um amor, isso e aquilo. Eu disse, cara, eu não conheço a Wesley, né. Nossa, e ela é um amor e tudo. Eu não entendia, né, como não desenhava na minha cabeça, mas não entendia que carinho era esse, que amor era esse, né. Até o dia que eu conheci ela, que eu olhei ela no corredor, parecia assim que a gente já era amigo. Wesley! Alex! No corredor, assim. Nossa! Foi muito bom. Foi muito bom. E é isso aí, né? É muito bom, né? Tudo, a integração, trabalhar com todo mundo. Depois ela foi paciente também, eu já fui paciente. Eu comecei como paciente de vocês. Primeiro foi assim que eu conheci, né? Primeiro o Saulo. O começo da história é que eu acordava com dores de cabeça, você fala, é intensa, de meu Deus, vou procurar neuro. Aí procurei, investiguei, nada. Fui oftalmo, nada. Uma colega fisioterapeuta de onde eu trabalho falou assim, você já investigou se tem alguma disfunção, alguma dor relacionada à ATM e tal? Eu fiquei interrogada, né? Com aquela situação na cabeça. Então, marquei. Saulo. Aí consultei, fiz toda a investigação. Muito tempo depois, voltei a conversar sobre procedimento, cirurgia e tal. Acho que a Alisson eu conheci depois, que foi o quê? Junto com essa questão da cirurgia, tá, mas também no ambiente hospitalar. Nesse meio. Aí pronto, começou, né? Aí a gente começou a se encontrar no ambulatório. Eu via muito, a boca dele era Wesley. Wesley. Cara, eu tenho que conhecer. Eu sempre falava um pro outro, tentando envolver essa multidisciplinaridade. Júlio, eu tava pensando aqui em fazer aquele zoom que a gente comentou, né? Sobre... Alex não falou um pouco da formação, física, especialidades, sim. E a importância, né? Para você hoje da fisioterapia, do modo geral, e depois um zoom na e porquê dentro da área da odontologia. Nossos ouvintes muitos são cirurgiões dentistas ou profissionais de outras áreas, mas é legal entender esse global da físio e a físio dentro da área da odontologia, especificamente da bucomaxila, etc. Beleza. Hoje mesmo eu vi tu falando
Até um nome complexo, complicão, e depois o famoso Estalito. Qual o nome? Eita, Deus do céu, a gente até conversou. Esqueci. Eu lembrei do episódio da... Eu vou pegar o gancho da Ana, né? Final, É coisa de mãe, mas é coisa de pai. Eles disseram, depois ela falou, lembrou. né? Porque é coisa de pai. Vamos botar desculpa. Max aí, foi. Síndrome tônica do tensor do tímpano. Né? Aí eu li e falei, aí do lado tá parênteses. Eu vou botar. Zumbido. Aí eu, Zumbido, né? Ou seja, tem nuances de detalhes, digamos, específicos, de áreas específicas, que o Alex, na área dele, consegue tratar. Sim. De maneira específica também. Então, é a ozonioterapia, é um zumbido, ou seja, dentro desse universo primeiro global, mas depois do zoom na buco e na odonto, essas especificidades, né, das duas áreas, claro. Eu me formei, né, já tem, acho que vou fazer 11 anos, né, já de graduado, e quando eu entrei, na realidade, eu nem sabia, né, direito que era fisioterapia. Primeiro foi uma pressão, né, que eu tava recebendo do meu pai, que ele olhava assim pra mim, tipo, 6 meses, né, depois de sair do ensino médio, meu pai olhando assim pra mim, assim, e aí, né, vai fazer o quê? Eu disse, como assim, pai? Eu trabalho com o senhor, né? Ele tem um negócio dele, né, e aí é isso. Não, mas não tô falando disso, tô falando de uma formação. E aí tudo eu gostava, né? E eu não tinha, assim, uma ideia, assim, uma vocação, né, fixa, assim, vou fazer tal coisa. Até que, aí fala de Deus, né, novamente, Deus usou um colega meu, né, que já fazia faculdade, tava no SESC, e aí eu falei assim, cara, me leva pra faculdade, cara, eu preciso saber, né, o que eu vou fazer, tipo como se fosse fazer um teste vocacional, só que eu ia na faculdade para poder olhar, né, e ele, claro, né, em fisioterapia, puxou sardinha para fisioterapia. E lá eu fui apresentado, né? Me levou na coordenadora, a coordenadora super gente fina. Na coordenação, a coordenadora passou 1 hora, sem brincadeira, conversando comigo. Mas eles queriam te pegar mesmo, né, Alex? Trazer pra fisioterapia, né? E aí me deu maior atenção, fui assistir uma aula de anatomia com ele, sem nada, arrumaram um jaleco do cara que era técnico lá do laboratório de anatomia, me deram. E aí eu fui lá e depois eu fiquei naquele sentimento, putz, depois dessa recepção todinha, eu tenho que fazer fisioterapia. Apresentei para Deus e tudo, graças a Deus passei. Primeiro o medo, né, que é a faculdade particular, e eu disse, cara, se eu não passar, né, vai ficar aquele negócio, né, aquele trauma na cabeça, não acredito que eu não consegui passar a faculdade particular e tal, mas assim, totalmente, né, difícil, né, também, né. Engraçado, não tem fisioterapia na faculdade pública aqui no Maranhão. Nem estadual, nem federal. Agora. Entrou medicina agora na UEMA, mas não entrou fisioterapia. Olha, então assim, se você... Antes um dado que eu não sabia. Pois eu pensei agora, porque tu falaste, não, eu fiz particular e tal, não sei o quê. Cara, se tu fizesse vestibular, não ia ter pra fisioterapia. Não. E assim, e a faculdade, ela é toda estruturada, né? Porque o que ela tem do curso de enfermagem, medicina, qualquer outro curso da saúde, né? Também serve, né, pra fisioterapia. São cadeiras, né? Ali, perfeito, parecidas. E aí, enfim, né? Fiz o curso, me apaixonei pelo curso, né? Me apaixonei mais ainda lá pelo 3º período, né, que uma pessoa também ali me pegou pela mão, tava meio assim bambeando, né, aquela fase assim do curso que todo mundo fica, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Aí uma pessoa me pegou pela mão e disse, não, vamos lá, eu comecei a estagiar no 4º período, né, numa clínica, e assim, ele, assim, foi um pai pra mim. Ele me ensinou, assim, tudo que ele pôde. Foi o Weiler Lima. Legal. Hoje ele é dono da Fisioáudio. Vamos honrar o nome dele, né? Ele foi assim, salve foi um pai. Salve Lima. Muito obrigada. E aí ele me ensinou tudo, cara. Tudo que eu sabia, assim, em relação da fisioterapia. Foi aí que minhas notas também começaram a melhorar mais, comecei a ficar mais empenhado, né? E eu acabei me encontrando mais ainda, porque assim, eu vi... Então assim, se hoje vocês olham do jeito que eu atendo, né? Se vocês conhecerem ele é muito mais. A questão de deixar a marquinha de cada pessoa que passa por sua vida. Tudo isso foi semente dele. Você foi espelho dele, né? Deixou uma marca. Então, assim, o jeito... Aliás, ele foi um espelho pra você, né? Do jeito que ele atendia os pacientes, assim, com amor, com atenção, com tudo, eu fui pegando aquilo. Coisa que a gente não vê muito, né, na faculdade. Legal. E outra, pra você começar com estágio na faculdade, dependendo do curso, lá pelo 6º, 8º, 7º período, né? Aí,
Enfim, né? Ele foi a pessoa, assim, que me alavancou, né? Tudo, né? Agradeço muito, né? A Deus pela vida dele, né? Se não fosse ele, talvez teria até desistido, né? Ele, na época, fez uma proposta, né? Assim, pra mim. Ele disse, Alex, né? Vem estagiar aqui na minha clínica. Aí eu, pensando em sair, né? Desistir e tal. Esse cara, não, porque eu acho que eu acho que eu não quero fisioterapia. Aí ele surtou. Ele tinha acabado de abrir a clínica dele, né? Acho que não tinha nem um ano. Aí ele disse, rapaz, fazer uma proposta pra ti. Se tu estagiar 1 mês aqui na minha clínica e no final você disser que você quer sair, eu fecho minha clínica. Aí eu olhei pra ele assim, olha a mentalidade que era minha, né, na época. Está aí. Vou entrar, no final vou dizer que eu não quero, eu vou ver se ele vai fechar a clínica. Nada, com uma semana me apaixonei. Em 1 semana me apaixonei, assim, da forma, né? E antes de 1 mês, ele disse, rapaz, eu me adiantar, vou perguntar, e aí? Vai sair do curso? Aí eu disse, cara, não. Eu já tava amarrado já ali no curso. Aí, é incrível isso, que tudo são pessoas, né? Teve uma vez uma pessoa que me falou assim, tudo são pessoas, tudo. Então a gente tem que valorizar pessoas. Tipo assim, quem me ensinou a ler? Uma pessoa. Quem me ensinou a andar de bicicleta? Vários lá da época da graduação. Quem te ensinou a escrever? Uma pessoa lá na escola. Mas tudo são pessoas. Que é o valorize pessoas, né? Verdade. E a gente ali, tratando bem, né, sendo cordial, tudo. Então, assim, gentileza gera gentileza, né? Então, perfeito. Assim, se vocês gostam de como eu trabalho, e se vocês conhecerem ele é fantástico. E Alex, aí formou, e como foi esse essa decisão da área específica? Porque a físio é um todo, sim, né? E hoje é um leque você bem é um cara grande. que atua num nicho, Isso. que até no episódio passado também teve uma coisa que eu gostei muito, sobre nicho, né? Quando você escolhe um nicho, aí você consegue ser muito bom naquilo, e vira uma referência, né? Diferente. Como foi esse lance do nicho? Aí eu terminei a faculdade, né? Já comecei trabalhando, né, na clínica. Aí foi coisa muito rápida, né? Em 2012 eu me formei, 2012 eu noivei, casei e descobri que ia ser pai. Minha esposa, na época, estava morando em Tocantins, né? E aí, depois que eu casei, 1 mês depois, ela disse que estava grávida, né? E eu, glória a Deus, ao mesmo tempo, meu Deus do céu, e agora? Você pai, Deus provém. 3 meses de formado, não tem nem as coisas da casa, nem nada, e meu Deus, um filho agora, enfim, né? Mas sempre diante de Deus tomando conta, né? Fui embora, né, para Araguaína, comecei a trabalhar lá numa clínica e depois voltei. Morei 1 ano e meio lá. Alex, ela tava no Tocantins por quê? Porque ela trabalha no banco. E ela conseguiu passar um processo seletivo, só que ela passou para lá. Entendi. E aí ela ficou lá até ela vir para cá. E nisso eu ficava, né, indo e vindo. E aí a gente passou 1 ano e meio, né, lá 1 ano e 7 meses mais ou menos, eu voltei. E quando eu voltei, assim, eu tive a valorização profissional lá. Então, do jeito que eu consegui trabalhar a fisioterapia, fazer até do episódio da Ana, né, passado, que ela falou assim, ela trabalhou numa clínica onde ela queria fazer o que ela queria, né, os protocolos dela, mas mesmo assim o dono não era de acordo. Mas nessa clínica que eu trabalhei lá, a dona era total de acordo com tudo que a gente fazia, né? Então, assim, eu me sentia muito à vontade. O ambiente de trabalho era bom. Era bem diferente, bem saudável também. Não que aqui não tivesse sido, muito bom também. Mas é diferente. E quando eu voltei, eu não queria mais trabalhar em clínica, não queria mais fazer aquele atendimento convencional de plano de saúde, que é aquela coisa que a gente fica ali, né, só naquilo, engessado. Você não pode... Quer fazer mais, não é que não pode. Você quer fazer mais, mas não consegue. Porque o horário, né, que você tem para atender o paciente, o tempo se limita. E aí eu disse, não, vou atrás de uma coisa nova, né? E aí já tinha um outro colega, né? E aí ele sempre falou, esse cara faz, né, bucomaxilo, faz especialidade de bucomaxilo, que aqui não tem fisioterapeuta. Fisioterapia bucomaxilo. Bucomaxilo, né? E foi muito difícil para mim, porque não tinha, né? Na graduação, vocês veem alguma coisa? No SESC não tem. Né? Eu não sei hoje como é que tá a grade curricular, mas só quem tinha era o Selma. Normalmente não. Só quem tinha era o Selma, né? Que é uma cadeira, né, de bucomaxilo, mas mesmo assim... Muito superficial. Muito superficial. E é aquela coisa que acho que vocês ouviram, né, também na faculdade, né? Que antigamente, a TM não se mexe, né? Que a TM era o bicho papão, que era o bicho de 7 cabeças, né? Não se mexia. E hoje a TM se mexe com uma articulação... Muita coisa mudou. Muita coisa muda. Uma articulação do joelho, né? Tem as mesmas coisas, cápsulas, sinove, enfim.
né? E aí eu achei, né, a formação, né, de bucomaxilo, fiz em Recife, né, com Itano Spinato. Mas tu falou que foi muito difícil fazer a bucomaxilo, né? Oi? Tu falou que foi muito difícil pra ti fazer. Não, foi muito difícil de achar. De achar. De achar, porque era muito limitado. Aí quando tu localizou, né, em outro estado, né? Isso, eu consegui achar em outro estado. Ainda é, né? Ainda é, né? Então, assim, hoje eu acho que só tem 2 ou 3 lugares. Tem Recife, eu acho que tem nível de Brasil? Nível de Brasil. Uau. Tem um em Recife, tem um em Fortaleza e tem um em Brasília, se eu não me engano, uma especialização. Legal. Né, na área de buco. Deve ter mais, né? Mas que eu conheço é isso. E aí eu disse, não, vou focar, vou meti a cara, fiz a formação, voltei, e aquele medo, né? E aí eu comecei, né, visitar, né, os cirurgiões e tudo. E aí meti a cara, fiz consultório, né, também, morrendo de medo, né? O consultório era pequenininho, era sala de atendimento, era área de recepção, tudo junto, e a sala de espera era no corredor. O paciente não podia ficar esperando, né, dentro da sala porque eu estava atendendo o outro. E aí eu comecei, meti a cara, né, fui visitar, né, os cirurgiões, tudo, e aí, graças a Deus, né, veio, né, com o tempo, né. Legal. Mas foi um bom tempo. Depois tu fez outras sub-áreas? Fiz, né, iniciei, né, uma formação, né, em osteopatia, né, falta pouquinha coisa para finalizar. E fiz formação também em terapia crânio-sacral, né, de um dos módulos, né, tem outros módulos também para continuar. Fiz em Mulligan, tenho também a ozonioterapia, né, e a de zumbido. Ozônio e zumbido eu acho bem legal. E uma área, né, que eu tô também atuando hoje, né, que eu também acredito que sou um dos primeiros, né, porque a gente não escuta muito ninguém falar dos grupos, né, de fisioterapeuta, né, que estão no Brasil, que é do pós-operatório da rinoplastia. Legal. Né, que eu trabalho com pioneiro. Aí, minha paciente aqui, ó. Atendi. Inclusive, eu creio que nós fomos a primeira equipe, já foi falado aqui, né, que fez ortognática com rino. Sim. E foi através disso, né, também. Esse multidisciplinar é muito importante para conseguir abraçar. Cara, isso. eu ouvindo a história do Alex, assim, e relembrando a história da Anelisa, aí do primeiro episódio do Léo Metropolo, que é um colega nosso do Rio. Cara, Fantástico. ninguém começa sua carreira profissional depois de formado em cima. Lógico. Né? Porque às vezes a gente vê que, principalmente a geração atual, ela tem aquele anseio, aquela ansiedade de querer logo as coisas. Muito, Formei, já quero começar a faturar, já quero trabalhar muito, ganhar dinheiro. Cara, mas não é assim. Exatamente. A gente vê as histórias, elas se repetem. Você tem que plantar, colher. Exatamente. Só que esse tempo entre plantar e colher... Tem o semear, tem o arar. Tem um intervalo de tempo, tem um hiato aí, que você vai ter que trabalhar bastante. Né? Talvez rola um regar ali. E aí não é só isso. A gente fala muito de Deus, porque assim, às vezes o que a gente quer tem que coincidir com o que Deus quer. E Ele é quem manda, né? E no tempo então não dele, adianta, né? a gente sempre tem que botar nas mãos dele. E o Wesley... Vamos bater, joga essa bola pra você. Eu quero ouvir o Wesley também. Já foi paciente de rinoplastia, né? Aqueles entregando os Depois já tem. Ela vai contar, foi paciente do Alexandro, né? Uma honra de vocês. Legal. Me conta um pouquinho a nutrição. Como é que é? Subespecialidade? O que tu tá pensando? O que tu fazes? Tá, voltando. De modo geral, e esses igual o Alex também, né? Pronto. Sobre tudo. Voltando lá ao início, de quando eu entrei na faculdade, como eu vi o vídeo da Anelisa também, né? E puxando o gancho também. Não era a área que eu iria seguir. Eu sempre projetei na área da saúde. Isso eu sabia desde criança, né? Já sabia que eu queria pender para esse lado. Gente, eu ia para o hospital. Eu lembro que meu irmão internou muito quando criança. E ele ia, internava e eu ficava lá. Meu Deus, que cheiro bom de éter. Meu Deus, que cheiro bom de álcool. O cara que abastece, né? Eu gosto de hospital. Eu tinha um chamado desde criança. Meu Deus, que cheiro bom. Aí eu ficava, cheiro de pó de luva. Meu Deus, como assim? A pessoa, minha mãe, meu Deus, essa menina gosta de hospital mesmo. Tirar sangue. Então eu sempre soube que eu ia para a área da saúde, mas não sabia que seria a nutrição, né? O chamado até então. Então, lá, quando terminei o ensino médio, eu pensei, né? Pai sempre, pai e a mãe fizeram de um tudo na falar de família. Aí toca na gente, né? Sempre fizeram de um tudo pra... Meu pai sempre disse isso. Minha filha, a única herança que eu deixo a vocês é estudo, né? Então... Minha mãe falava isso muito também. Pai, e eu ainda falava assim, ó... Conhecimento
Ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar, perfeito. Cara, mamãe falava Sempre. isso. Sempre. Nunca esqueci, marcou. E é a frase que marca a criança. Por quê? Porque você, nossa, então é nas Sim, minhas é mãos, verdade, eu tenho que né? escolher. É verdade. E outra, ainda tem aquele peso assim, eu preciso ser alguém para quem me deu a vida, né, abaixo de Deus, família, pai, mãe, e para quando eu for gerar também a minha própria família, para eu também, né, não sei se esteio de família, mas ajudar, né, corroborar dentro de casa. Então eu cresci com aquilo ali, eu e meu irmão, meu Deus do céu, 12, 13 anos ele já trabalhava e botou negócio de frios e laticínios, depois ele colocou um negócio de sistema de segurança, sempre foi virado. Gente, eu cheguei a vender, para vocês terem uma ideia, essa mentalidade de querer fazer dinheiro, mas não para luxar. É pra se sustentar, pra viver. Exatamente. Eu lembro que eu levava pra faculdade cupcake pra poder, né, pagar alguma coisa, pra ajudar na mensalidade. Por quê? Porque eu via meu pai recebendo salário X e não supria pagar a faculdade particular de advocacia para meu irmão e nutrição para mim. Por que eu parei na nutrição? Porque eu queria o quê? Cursar odonto. E o pai não tinha como custear odonto. Eu disse, caraca, eu me lembro. Olha, tu tá entendendo? Eu ia chegar aí. Ainda dá tempo. E eu falava, pai, eu acho incrível. Gente, eu era apaixonada. Até hoje eu fico olhando assim pro dente das pessoas. E eu digo, que dente lindo, olha que coisa linda. A pessoa. Né? Aí parei na nutrição. Por quê? Porque eu não via meu pai pagando a mais, um valor a mais que não orçava, não batia a conta, né, de gasto na família. Então, não, eu vou cursar aquilo que meu pai pode pagar, já que eu me cobrava por não ter conseguido passar numa pública. Disse, não, pai, me contento com o que você vai poder pagar para mim. Parei na nutrição. Gente, quando eu parei na nutrição... E não é demérito nenhum. Nenhum, né? Aí se apaixonou. Parecida com a tua história. Ali no 3º pro 4º período, eu comecei a apaixonar pela ciência vasta que é a nutrição, né? E pessoas marcam pessoas. Então, eu vou honrar, como você falou ainda há pouco, a professora Joelma Ximenes. Foi uma pessoa, assim, que foi um divisor de águas na minha vida e de muitos alunos que passaram. Salve para Joelma Ximenes. Salve para Joelma Ximenes. Valeu. Por quê? Porque ela imprimia, ela lecionava com tanto amor, com tanto afinco, o olho brilhava de falar de dietoterapia, dietética, que é a nutrição voltada para doenças, a nutrição voltada mesmo para alimento, né? Como que eu vou lidar com determinada doença, qual alimento que vai melhorar e tal. Então ela falava com tanta paixão que eu ficava, meu Deus, eu quero ser isso aí, meu Deus, eu quero ser essa pessoa, olha que propriedade de fala, desse tamanhozinho, menor do que eu dizia, pequenininha também. Então, aí como é que surgiu esse caminho pela nutrição? Lá na graduação também eu fui bolsista PIBIC, então eu fazia os relatórios, né, das próprias clínicas do Uniceuma e atendia, passava a tarde inteira lá. Por quê? Porque eu amava estar atendendo, lidar com pessoas, porque ganchozinho de pai e mãe, a mãe é muito falante, o pai já é mais introvertido, mas pastor, aí pastor tem que falar, né, tem que... Cara, eu não sabia, esse negócio de Alisson, ela é levita também, canta, né? Eu tô gostando desse negócio de podcast, vamos começar a trazer Matos. mais gente. Eu tenho mais uma formação que eu não falei, ele vai ficar surpreso. Teu pai é o quê? Dirigente? Não, uma formação minha que eu não falei, deixa pro final. O podcast é muito bom, que você descobre as pessoas. Teu pai é pastor? Meu pai é pastor. Pastor? Daniel Matos. Daniel Matos. Lindão. E o Wesley tem outro dom também que é cantar. E ela canta, tá ouvindo? Vamos entrar nesse... Ei, só um parênteses aqui, uma coisa. Tu falou duas coisas que me tocou porque eu lembrei. E tu também nem vai imaginar, eu acho, juro. E nem os ouvintes. Uma coisa, tu falou do PIBIC, eu também fui PIBIC. Porque Eu também fui. eu era casado e não tava tendo como, né? Na época, sabe? Tayane entrou na Odonto e a gente ali no começo, casado e tudo, e aí tu falou alguma coisa de cupcake, levava e tal. E Tayane tem um dom. É muito gostoso o brigadeiro dela. Aí um dia em casa, nós aperreados e tal, eu falei, amor, tu tem um dom, cara. Aí ela, rapaz, eu vou fazer uns brigadeiros bacanas aqui e levar pra turma. Pois Tayane fez, Exatamente. levou e vendeu na turma dela. Acho que todo pra mundo galera. vendeu alguma coisa, né? Alguma coisa. Brigadeiro naquela época, assim, tipo,
sei lá, ninguém e imagina partiu de isso. ti, provavelmente, né? Muito Essa massa. vontade de Tayane. Então, parte da gente, por quê? Porque fomos criados assim, não. Vamos Muito tentar massa. ajudar, mesmo que, né, do pouquinho, mas tentar ajudar de alguma forma. Pagar a condução, que eu ia e voltava de ônibus. Aí o pai, meu Deus do céu, essa menina acorda muito cedo, o perigo da cidade E e o tal. Wesley, se tu fizesse odonto, tu ainda tinha que carregar a maletinha, viu? Entendeu? Eu carregava. Gente. Porque, minha mãe mora ali no Parque Universitário, que é depois ali da Forquilha. Então, pra ir pra universidade, que eu fiz na UFMA, tinha que passar pela integração. Sim. Era 1h15. Exatamente, passei E muito ônibus integração de lotado. Coab. Mas, assim, temos um episódio de como se portar na graduação. Sim. Tá, é bem eu legal ia também. falar, era aí que eu ia chegar. Por quê? Continua, desculpa. Exatamente. Não, Foi só um parênteses foi uma grande. ótima colocação. Essa questão de estar sempre se doando, mérito nenhum meu, mas de gostar de estar estudando, de estar ali. A professora falava, gente, quem quer participar, né, da coleta de dados para fazer avaliação nutricional de idosos? Meu Deus, eu sou apaixonada por idosos. Pensa numa... chegou o olhinho brilha. Tem aqueles que gostam das crianças e tal. É tudo fofinho, né? Agora, vozinho, chega e mexe no coração, né? Então, eu gosto de atender. Então, começou ali essa paixão. Por quê? Porque eu era bolsista PIBIC, fazia a avaliação dos pacientes, coletava os dados, colocava para poder fazer o estudo total, né? Então, essa interação com o professor, com coordenação, eu sempre tive, né? Estudava e tal. Então, também puxando... Isso é uma forma muito boa de se portar na graduação. Sim, exatamente. Minha sala era pequena, começou grande, depois vai afunilando, né? Acho que toda graduação é toda assim. graduação. Então, quem quer? Não dá pra mim. Não, às vezes porque não quer e às vezes porque não dá. Né? Eu já primeirinho aqui, ó, quero. Sempre disponível. Sempre disponível, vou passar a tarde, passo a tarde todinha aí coletando dados. Então, já me inseriu nesse contexto, estudo projetar, fazer projetos, né, acadêmicos e tal. Depois eu fui para os estágios. Nos estágios eu também não tinha necessidade, né, pela questão da seletiva, de estar indo fim de semana para estágio. Era só aquele período mesmo semanal, segunda a sexta. Eu ia para o hospital. A nutricionista tal chamava, Lene, ajuda aqui, estagiário tal faltou, 4 estagiários faltaram, vem ajudar na visita hospitalar, auxilia, vou assim. Eu lembro que teve um ano novo, tava virada meu Deus, passei a virada de ano na igreja, morrendo de sono. Me ligam, ajuda aqui, tô chegando aí já, papai me leva ali rapidinho, porque não dá pra pegar onde 1º de janeiro, aí ele levava. Então, de uma seleção de 22 pessoas para entrar no atual hospital que eu trabalho, sobrou eu. Porque você é top, né? Entendeu? Você é excelente. Então, legal. além da Verdade. prova prova que nós fizemos para tentar alcançar essa vaga, com certeza, mão de Deus, né? Mas também essa questão de estar sempre disponível, ou sempre que possível disponível para, né, Legal. Do esforço, auxiliar, né? Tudo, esforço, né? né? Então, O sacrifício. e eu vejo muito isso na minha vida, assim, olhando, né, de fora agora. Meu Deus, como o Senhor conduziu. Da mesma forma eu cheguei na SAM. É o que dizem, né? Ali. Foi sorte. Sorte, né? Sorte, o pessoal fala, né? Sorte, na verdade, é oportunidade, oportunidade, né? perseverança. Ou a pessoa está preparada, né? Exatamente. Então você se preparou, você nunca disse não, você estava sempre disponível. E aí a oportunidade surgiu. Não, e eu lembro das mensagens de você chegando, você não quer atender paciente tal, é assim, assado. Aí eu disse, meu Deus, olha que legal. É sorte. Buco E aquela coisa que eu gosto muito de falar, né? Você tem que estar na vitrine, né? Você não tá na vitrine, seja tu tá trabalhando, né? Recebendo ou não, né? Mas você tem que estar ali trabalhando para você ser visto, né? E às vezes as oportunidades passam, né? Porque você não estava lá, porque tu deixou de receber um chamado para atender um outro paciente, enfim. E aí acaba passando. Aí entra um ponto que eu também, esse dia eu estava refletindo. De todos nós aqui, fica um conselho, sermos muito trabalhadores. Sim. É verdade. Às vezes eu olho, o Alex tá no 5º pós e tal, ele postando de Rapaz, 17º tantas da pós, noite. 2 da manhã e tal. Ou seja, caraca, trabalhando. E não é só então isso não é à que eu toa. falo. Era também, isso que né? eu ia falar. É. Tu tem um trabalho, tu trabalha no teu consultório, Aham. tu faz os pós-operatórios e até atendimento de consulta inicial também, né? Sim.
na parte da bucomaxilo, na rino agora, né? Na otorrino, na verdade. Mas tu também tem um lance ali de fisioterapia esportiva, né? Eu queria até te perguntar, porque eu vejo que tu posta lá na caixa. Foi onde tudo começou também, né? Uma das partes, que é a fisioterapia desportiva, né? E em primeiros socorros, né? Também. Então, na caixa lá eu já tô o quê? Eu já tô desde 2012, né, quando eu me formei, né, comecei a estagiar lá também, né, através do Veila, né, ele abriu muita porta. Esse cara abençoado. E assim, ela tá falando questão de sacrifício, né, de você estar ali, né, disposta, né, para aceitar a oportunidade, seja remunerado ou não, né, a questão da vitrine, né, também que eu falei, às vezes minhas pessoas falam assim, né, tu é besta, né, que tu vai, não sei o que, não recebe nada. Muito. E aí eu disse, mas eu vou, né? Mas eu vou porque, assim, eu tava com sede de aprender, né? E para mim, assim, eu era o único de todos na turma que tinha essa oportunidade, né? De estar ali junto, né? Uma mentoria, né? Tipo, eu tive uma mentoria de 3 anos, né? Praticamente, né? Então, assim, ele na época era coordenador, né? Lá da PSEF. E aí, a demanda, né, dele de trabalho e outros convites também para ser fisioterapeuta da seleção maranhense, acho que de basquete, né? E eu acho que de vôlei, se eu não me engano, também. E aí ele teve outros projetos e ele não pôde mais ficar, né, na caixa, né? E aí eu tinha acabado de me formar e aí ele me indicou, né? Praticamente, como eu trabalhava junto com ele, né? Ele saiu e eu fiquei, mas praticamente foi indicação dele. Aí hoje eu coordeno, né? Desde 2012, a equipe de primeiros socorros, né, da Caixa Econômica. Que são os jogos lá, né? Que são jogos, também, isso. Né, que tem um campeonato lá que dura o ano todo, né? Metade é futsal e a outra metade do ano é futebol. E também coordeno a equipe de fisioterapeuta dos sindicatos bancários. Né? Então, assim, eu tenho uma equipe, né, que trabalha comigo, né, antes de trabalhar na bucomaxilo, né, de afunilar, de ser só especialista de cabeça e pescoço, eu trabalhava com desportiva. Alex, mas na desportiva tu vê a fisioterapia geral, né? Digamos assim, eu não sei como é que... Desculpa a minha ignorância. Lá eu não trabalho basicamente com desportivo, né? Então, assim, eu não faço aquele atendimento, né, que é para reabilitar o atleta para ele poder voltar. A gente presta aquele primeiro atendimento inicial, como orientação, como para os contundidos, né? Entendi. Tipo um serviço de urgência lá na hora, né? Isso, a gente é tipo um serviço de urgência e emergência. Entendi. Então, agora assim, entendi. Da contusão, do desmaio, até de uma parada cardiorrespiratória. A gente tá lá para isso. Viu? Né? Alexandre, cara diferenciado. E aí, quando o povo fala assim, tá rico, que não sei o quê, mas não sabe o quanto que a gente já batalhou, né? Trabalha pra caramba, né? Foi muito fácil, né? Hoje eu não vou com tanta frequência, né, na PSEF, né, como a minha equipe trabalha, né? Porque tem a questão do consultório, né, enfim. E às vezes quando eu chego lá e tem os jogadores, né? Tá rico, né? Só quer mandar os outros vir trabalhar, que não sei o quê. Jogador demais. Poxa, cara, quantos sábados eu vim, quantos final de semana. Alexandre trabalha muito sábado, domingo. Não para. Não para, cara. E aí assim, nós somos autônomos, né? Nós somos autônomos no seu dia de amanhã. Então, enquanto tá vindo... Não tá rico, mas graças a Deus tem uma condição de vida bacana. Graças a Deus, né? Sou muito feliz, muito agradecido. A família tá amparada, né? Então... Amém. Muito legal. Eu queria agora a gente dar um zoom na parte da buco. Talvez ouvir o Wesley um pouco da nutrição, talvez só uma pincelada do que vocês fazem mesmo, Alex, também, para esses pacientes de cirurgia bucomaxilofacial. E aí a gente podia puxar um relato, né? Uma história aí de algum paciente que passou na mão de todo mundo, alguma história legal que vocês tenham no coração para falar também, né, Júlio? Tu acha? Com certeza. Eu acho assim, dentro da bucomaxila, o que vocês mais atendem? Eu acho que o Alexandre, pacientes de DTM, fazem artroscopia, ou mesmo tratamento clínico, e pós-operatório de cirurgia ortognática. Aí eu acho que a Wesley mais na parte de pós-op de ortog, de osteoplastia e de rino. E de rino também, né? E pré-op também, né? Pré-op, que a gente tem um protocolo minimamente invasivo, né? Exatamente. Inclusive, o Maurício está finalizando, só divulgar para os nossos telespectadores, para quem acompanha no YouTube e quem ouve também pelo Spotify, né? A gente vai lançar em alguns cursos, o Maurício está finalizando, e aí é bem legal para outros colegas cirurgiões que a gente segue um protocolo de cirurgia ortognática minimamente invasiva, né? Uma filosofia. E aí vai nesse curso aí que o Maurício vai passar
para vocês aí a nossa filosofia bem mastigadinha. Eu até gostei que ele falou no último episódio, o outro braço da Sam é o digital, né, o online, e os primeiros cursos a ser lançados. Então você que é cirurgião, ou Hoff, ou Buco, ou alguma área, tem curso saindo do forno com o Maurício, tá liderando essa parte com muita excelência, ele que é um fenômeno. O primeiro é de análise facial, um curso online bem legal. Outro que está saindo de planejamento cirúrgico virtual, com o Paulinho Bartolo, que é um fenômeno também, um cara muito legal. Atua lá em Manaus, né? Isso. E depois, na sequência, o de cirurgia ortognática minimamente invasiva. Falando disso, por isso que eu falei do pré para a Weslene ficar à vontade, né? Mas para puxar para ela. Porque também tem uma orientação pré, da dieta pré, da dieta trans, depois da que pós. Faz toda a diferença. E faz toda a diferença. E tem muito mais do que às vezes a gente quer falar isso, a dieta, aí ela... Não é isso. Não é só isso. Tá, porque o alimento é assim, você tem interação com comida, com alimento, desde sair do ventre da mãe. Então, a primeira abordagem do alimento é ali, aleitamento materno. Verdade. Até muito perto do fim da vida, né? Que é onde nós entramos na dietoterapia, que é uma dieta, digamos, uma dieta enteral, né? Via entérica ou via gástrica por uma sonda para alimentar quando o paciente não pode usar via oral. Uma dieta parenteral, que não pode usar nem trato gastrointestinal, então vai receber a alimentação endovenosa, que é a parenteral. Então, o alimento vai desde o início da vida até muito perto da finitude, né, de vida. Então, eu acredito que ter me encaminhado para essa equipe é muito também essa questão do pré-operatório de preparar o organismo para receber um trauma, porque querendo ou não, toda cirurgia é um trauma, né? Eu concordo então, a gente, em falar assim. Pronto, então a gente precisa preparar o organismo para receber determinado trauma. Então eu preciso, dieteticamente falando, aumentar aporte nutricional, ou seja, consumo proteico, calórico, principalmente para suprir o que aquele corpo vai precisar, né? Nessa questão de trauma, de regeneração tecidual, que é onde entra o aumento de aporte proteico, né? A gente, inclusive, trocou figurinhas lá atrás. Como é que entra a suplementação aí? É indicado? Não é indicado? Cirurgia óssea? Por quê? Porque a gente precisa ter essa oferta aumentada, já que a demanda vai ser alta também. Então, o organismo precisa estar preparado lá. Então, quando a gente consegue levar o paciente, digamos, semanas antes, a gente já consegue aumentar esse aporte nutricional, visto que depois da cirurgia ele vai ter a redução desse consumo alimentar, porque vai estar limitado, né? Então, essa limitação, a parestesia que chama, né? Vai ocasionar a limitação de mastigação, de às vezes até deglutição, né? O trismo também, a limitação da abertura de boca e da mastigação isso, também. Eu falo muito a eles, olha, você vai ter diminuição da amplitude bucal, porque já ouvi vocês falando, já peguei o gancho, já aprendi aqui um pouquinho e muda completamente, né? Que me ajuda muito, a consistência da alimentação, exatamente. principalmente. Pra mim, assim, a interação dela, né, na fisioterapia me ajuda muito porque o paciente fica com aquela indisposição, com fraqueza, né, por causa do impacto, né, que era da mudança radical. Exatamente, né, a regressão brusca de alimentação. Que era um volume X, era mais sólido, uma coisa mais líquida, onde se processa mais rápido. Né? E com a Weslene, né? Então, assim, para mim, os pacientes se queixam menos, né? Então, assim, eu vejo que o paciente ele tá mais nutrido, né? Ele suplementado. Tá sendo assistido, né? Acompanhado. Perfeito. Eu brinco assim, gente, enquanto eu estiver acordado, eu tô respondendo vocês. Eu sempre falo isso pra eles, a gente terminar com tá do lado. Enquanto eu estiver acordada, perto do celular, eu tô respondendo vocês. Então, podem mandar demanda pra pergunta, porque tem muita. Graças a Deus, nossos pacientes são bem assistidos. Glória a Deus. Né? Então, essa questão, voltando ao assunto, de regressão dietética, porque eu saio de uma dieta X, onde eu tenho todo e qualquer consumo alimentar. Tenho todas as consistências a meu favor. E eu parto para uma dieta Y, onde eu tenho somente líquidos na primeira semana, pelo menos, né? Então, eu perco muito em nutriente, né? Em consumo alimentar. Então, isso, querendo ou não, leva o paciente à depressão muscular, à desnutrição, em tese, proteico-calórica, que é perder massa muscular, principalmente, que é a nossa, querendo ou não, primeira reserva, né? Para migrar, para cicatrizar aquela lesão, aquele trauma ocasionado pela cirurgia. Então, a gente tenta aumentar, mesmo que na limitação consistência, esse aporte nutricional, esse consumo alimentar,
na consistência que eu tenho para trabalhar, que é a líquida pastosa ali na primeira semana, e aí vai muito de paciente para paciente, né? Eu sempre falo isso, olha, limiar de dor, cada um tem o seu. Todos os dias do meu pós-operatório, vocês perguntavam, tá com dor? Tá com isso? Tá com aquilo? Eu não tô com dor, eu sou até resistente para dor, mas tá incomodando, porque tá aqui, bandagem e tal. Sempre falava isso, então limiar de dor, cada um tem o seu. Então vai de paciente para paciente, quantos dias eu vou passar de líquida pastosa, até quantos dias eu posso começar a implementar uma dietinha de melhor consistência, pastosa, para uma dietinha mais normal, né? Então, vai variar de paciente para paciente. Então, a gente tenta sempre minimizar essas perdas, né? Que, infelizmente, a gente trabalha. Por quê? Porque tem essa redução brusca de consumo alimentar. Tá? Então, a gente tenta aumentar ali em proteína, digamos assim, ofertando, é uma albumina, é uma glutamina, aminoácidos outros que vão ter esse papel de regenerar, que é o papel da proteína, é regenerar tecido, né? Então, vai tanto melhorar essa questão de cicatrização, quanto melhora também do aporte proteico em si, para não perder tanta massa muscular, que é uma realidade. A gente tem perda de peso. Por quê? Porque o consumo alimentar foi regredido, né? E acaba que esse paciente que se alegra tanto, vou perder um peso no pós. Tem às vezes, de tudo. Eu tô dizendo, que acha ruim, mas os que acham bom. Tem uns que acham bom. Acham bom, mas o que eu tô querendo trazer é um bom que com a especialista falando, não é o bom de perdendo gordura da maneira correta, tá perdendo massa magra, exatamente. Né? Então, esse preparo talvez até proteja ele quanto a essa perda ruim. Depressão muscular, é justamente isso. A nutrição é muito voltada justamente para isso, né? Não é, vou perder peso em passar o dia inteiro em jejum. Não, não é isso. Você vai perder peso comendo. De forma equilibrada. De forma equilibrada. São as leis da nutrição: qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Então, se eu tenho esses 4 ganchos, eu preciso ajustar a alimentação dentro disso. Adequar religião, adequar período de trabalho. Às vezes acontece muito isso, né? Os pacientes que nós atendemos. Consigo ter esse manejo dietético de levar para tal lugar alimento tal? Não consigo. Tenho uma rotina de trabalho muito acirrada, não consigo. Então, ajustar, adequar essas estilo de vida. Exatamente, ajustar esses pequenos detalhes, mas principalmente, voltando para cirurgias bucomaxilares, ajustar a qualidade desse alimento, visto que a consistência está limitada, mas também a quantidade. Então, o que nós tentamos fazer? Aumentar a frequência alimentar, o que você come 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, arroz, feijão, um alimento mais bem preparado, que numa líquida pastosa não vai poder. A gente aumenta lá 8, 7 vezes refeições ou mais até, dependendo de cada caso, né? Porque às vezes a gente recebe um paciente mais catabólico, né? Tem mais facilidade de perda. Às vezes um paciente mais cheio, então vai de pessoa para pessoa esse ajuste, né? Então a gente tenta aumentar esse consumo alimentar e aumentar também a qualidade e a quantidade de cada nutriente para poder minimizar essa perda. Perfeito. E o bonitinho, a bonitinha dos nossos amados pacientes, quando der 15 dias, quer voltar a trabalhar, não quer saber. Quer voltar para Miami, quer voltar para Brasília, para São Paulo, para o Rio, que a gente também tem os pacientes que desejam fora. Dá esse zoom na parte da físio, Alex, e aí vamos falar, já partindo para o final, uma história de algum paciente, se vocês lembrarem alguma, e aí depois a gente vai para recados finais, mensagem final de cada um. Aí, que nem o Júlio, né, falou, né, o que eu atendo mais, né, a parte de DTM, né, pacientes pós-operatório, aí vem pós-operatório da TM, né, cirurgia ortognática, aí vem cefaleia tensional, né, também, por mau posicionamento da cabeça, alteração do eixo de sustentação do crânio em relação à cervical. Foi por isso que eu integrei também a osteopatia, porque assim, quando eu fiz só a formação, né, da bucomaxilo, eu vi que eu precisava de mais, né, era um pouco pobre, né, de manualidade. Aí eu fiz a osteopatia junto com todas as outras para poder integrar, né? Aí trabalho, né, com a parte de zumbido, né, também, o pós, né, de rinoplastia, a tontura, né, também, e aí uma outra que eu quero fazer agora, que é a oculomotora, né, que é a fisioterapia dos olhos, né? Legal. Que está integrado com o zumbido e está integrado também com a DTM. Né? Perfeito, verdade. E assim, aí a fisioterapia no papel, né, principalmente os pós-operatórios de ortognática, né, fazer aquele protocolo, né, do pós-imediato, assistência, né, da aplicação do laser, né, bandagem, prestar um atendimento, né, humanizado, né, para o paciente, né, porque eu sempre passo uma listinha, né, um relatório de
3, 4 páginas, né, com todas as orientações, né, que o paciente ele precisa saber para ele ficar tranquilo, né, e essas orientações tudo eu repasso, né, reforço novamente, né, no pós. Isso é muito Não, importante. eu sempre Então, falo que o paciente, o cliente é o amor de alguém, né? Então você está tratando de uma vida, aquela vida ali é o amor de alguém, então Meu pai trate que como fala se fosse isso. o seu Ei, ente você querido. vai operar lá o paciente, lembra que ele é filho de alguém. Exatamente. Lembra que ele é marido ou esposa de alguém, filho Exatamente. de alguém. Né? E o legal é que tu também tem esse legal da fisioterapia, que é o atendimento no hospital, né? Sim. Que é Sim. esse primeiro atendimento no hospital, que é bem legal também, né? Que é algo que eu não aprendi na faculdade, foi um protocolo que eu desenvolvi, né, de estar vendo, né, também dos professores, né, da especialização, e que eu fui colocando, implantando, né, que em São Luís que não tinha, né, que dá essa atenção, né, então assim, Isso. você chegar ao Então, paciente... o primeiro atendimento de um paciente nosso que opera é lá no hospital. Na sala Na de cirurgia, sala, geralmente. sim. A gente né? termina e Alex tá lá, né, Alex? Terminar a cirurgia, né, e fazer todo o protocolo para minimizar, né, que o paciente às vezes pergunta assim, Alex, se eu não fizer a fisioterapia, você vai evoluir de todo jeito. Só que a fisioterapia, para a gente conseguir dar um ganho melhor, mais rápido, né, um aporte, para que ele tenha uma recuperação, né, mais rápida, porque de funcionalidade ele vai voltar. Uns demoram mais, outros talvez, né, com alguns retardos, né, atrofia, sequelas. E aí a fisioterapia ela entra para a gente conseguir, né, otimizar, né, essa recuperação mais rápida. Né, e também dá aquela tranquilidade do paciente, né, que ele termina na cirurgia e passa na cabeça dele, assim, meu Deus do céu, né, às vezes... Eu digo, né? Como é que vai ser o começo? Eu digo para os meus pacientes assim, ó, eu só te opero se você fizer o acompanhamento com um fisioterapeuta. Porque assim, a gente vai minimizar os danos e acelerar a recuperação. Que é muito mais rápido, o que a gente né? sempre fala, né, você vai chegar no destino, você chega. Sim. Mas de várias formas, né? Pode ir a pé, de moto, Sim. de carro, Exatamente. de avião. Então a gente quer que os nossos pacientes cheguem lá de avião. A gente tá com o tempo, Esgotado, infelizmente, já. esgotado. Papo bom flui assim, desse jeito. Exatamente. Eu queria deixar para cada um, tranquilo também, trazer seu recado final, deixar um recado final, mensagem final. Se envolver algum exemplo de algum atendimento com algum paciente, Fica à vontade. seria legal para a gente fechar. Mas, recado final, Alex. E fala teu Instagram final, também, o Instagram de vocês. Weslene, Júlio, eu. Recado final e depois o @. Tá. Onde a pessoa pode te encontrar, nossos ouvintes? Quero curiar a vida dela. Bom, meu consultório fica no Shopping da Ilha, né? Na sala 301 da Torre 2. E assim, vocês falaram de uma história, né? E nos meus atendimentos, né? Tudo para todo mundo, né? Eu sempre falo de Deus, né? Minha mãe sempre dizia para mim, toda vez quando você sair de casa, apresente para Deus suas mãos, né? Quem você vai tocar, em quem você vai atender, para que Deus te use como instrumento, né? Porque a gente não sabe, né, como é que tá aquela vida, né? Então, assim, peça para Deus lhe usar, né? O tempo todo. Então, toda vez que você sair de casa, não se esqueça. Peça para Deus lhe usar. E, realmente, né, eu apresento para Deus, né, nos meus atendimentos, coloco um louvorzinho, né, às vezes, outro boto uma música mais romântica, né, e um caso, né, bem legal, foi uma paciente assim, com uma história bem sofrida, né, ela teve um acidente automobilístico, né, e ela teve uma fratura complexa, né, dos ossos da face. E nesse dia, Deus já tinha tocado no meu coração, assim, vai chegar fulano de tal, tu atende ela, mas, tipo, tu vai fazer teu atendimento, não vai cobrar ela, né? E eu já tava com desejo, né, de dar esse atendimento, né, pra ela, né? E nisso ela chegou atrasadona, né? Ela chegou, tipo, mais de meia hora, né, lá, e eu disse, não, vou atender ela normal, fé. Avisa aí, na época a Alana que trabalhava comigo, eu disse, Alana, avisa aí os outros pacientes que eu vou me atrasar, eu vou me prolongar, né, um pouquinho mais nos atendimentos. E beleza, o paciente chegou, comecei a atender a paciente, né, tava um louvor, né, e do nada ela começou a chorar. E às vezes ali no atendimento a gente fica meio calado, né, a gente escuta de tudo, né, ali no consultório. Acaba sendo um desabafo ali de muita coisa.
E ela começou a chorar, né? E às vezes a gente, uma coisa que eu aprendi também na faculdade, né? Que o poder do toque, né? Ele é muito, muito grande. Então, assim, o que minha mãe também falava, né? De se apresenta para Deus, né? As tuas mãos, né? Porque a pessoa se permitir, né? Ser tocada por outra é uma responsabilidade muito grande, né? E é uma permissão muito grande, né? Então, assim, você às vezes pode estar tocando na intimidade dela. E ela começou a chorar, botar um monte de coisa para fora, né, e eu ouvindo, e na realidade, né, o que ela precisava era ir para aquele atendimento, né, e através do louvor que estava tocando lá, Deus tocou na vida dela uma mensagem. Aí ela foi dizer o motivo porque ela se atrasou, ela teve uma discussão com a mãe por telefone e ela estava se sentindo muito mal. Aí ela chamou o Uber atrasou, e aí ela veio na Via Expressa, ela olhou do nada, olhou um carro, uma mulher, né, com o maior sacrifício para empurrar o carro. Ela, operada, pediu pro Uber parar, ela desceu e foi empurrar o carro. Então, assim, tudo ali para que ela não fosse atendida, para que ela não recebesse aquela mensagem, né? E quando ela contou isso pra mim, cara, eu comecei a chorar junto com ela. Tu não veio aqui para ser atendida, né? Tu não veio para fazer uma fisioterapia, né? Tu veio porque tu precisava ouvir uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus, que não foi nem por mim, né? Foi através, né, da vida do Paulo Baruch, né? Que tava tocando, né? Paulo Baruch é um DVD dele aí que tem bem... Você foi um mensageiro, cara. Tá, não, pois é. Você foi um agente. Teologicamente falando, corpo, alma e espírito. Isso. O indivíduo é composto, né? Nossa, eu fiquei então, ali super agradecido, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente não tá tocando, né, na vida das pessoas, né? Não só com o toque mesmo, né, da fisioterapia, mas a gente tá tocando, né? E sendo instrumento, né, o tempo todo ali na vida delas, né? E que a gente possa continuar sendo instrumento. E ao mesmo tempo sendo moldado também, né? E sim, verdade. Deus trabalhando aí. E que a gente possa ser instrumento, né, na vida das outras pessoas, né, através de Deus, que não seja nós, seja Deus, né, ali atuando, né? E uma coisa muito linda de um vídeo, né, que tem de vocês, acho que foi o primeiro vídeo, que foi daquela paciente, acho que Mariana, que vocês fazem uma oração, né, antes de entrar, né, Senhor, Marina, me dá permissão, né, tua obra e tudo, né, mas, muito aquilo ali é lindo demais. Foi a ideia do Saulo, aquilo ali, muito legal. Muito lindo. Teu arroba? Meu arroba é @doutor.alexandro_físio. Legal. Wesley, recado final. Cuide sempre do seu templo, né, alimento da alma, alimento do corpo. Então, sempre está nutrindo, como eu acabei de falar, né? Corpo, alma e espírito. Então, você precisa nutrir o corpo, porque somos terrenos, enquanto terrenos, né? Mas nutrir também a alma, né? Se alimentar daquilo que vem da palavra. Independente de religião, de credo, sempre estar buscando aquilo que vai te atrair a quem nos criou, né? E sempre estar no lugar que Deus quer nos enviar, né? Então, nos deixar usar por Ele, ser literalmente, né, instrumento dele, né? Então, que Deus continue abençoando essa família, essa equipe, né? Estruturando, capacitando, dando graça, sabedoria, ousadia divina, para poder sempre estar alcançando novas vidas e mudando, né? Como é o lema? Mudando faces. Mudar faces, transformar vidas. Exatamente. Então, que sejamos transformadores de vidas também, né? @Chaves_Weslene. Bem fácil de escrever o Weslene. @Chaves_Weslene. Fácil. Como é Weslene? Oh Deus, desde criança. WESLLENE. Weslene. @Chaves_Weslene. Julinho, recado final pra gente fechar. O tempo já foi mais que já estourou, né? Não vou me alongar, não. Se a gente pudesse conversar mais. Não vou me alongar. Só pra dizer que a gente tá muito feliz de tê-los aqui. Vocês são fantásticos. E assim, eu acredito muito que... Eu não sei a definição de sucesso, mas eu sei que, pelo que eu já pude presenciar um pouquinho, principalmente da história de vocês dois, eu acho que a gente consegue ser feliz fazendo o que a gente ama, fazendo o que a gente gosta, independente do que a gente faça. É verdade. Então, assim, descubra o seu propósito, o seu objetivo de vida, por que você está aqui nesse planeta, na Terra, por que Deus te colocou no mundo, tá?
que aí você vai encontrar respostas para várias perguntas que você porventura possa ter. Meu @, dr.juliocsoliveira. Julinho. @dr.juliocsoliveira. Perfeito. Pra gente fechar, meu recado final, eu acho que foi Frei e Agostinho que falou assim: pregue sempre. Se necessário, use palavras. É verdade. Então a gente está sendo instrumento de Deus, a mão de Deus pregando, seja na consulta de nutrição, seja no toque da fisioterapia, seja na maneira de ser, de agir na sua profissão, não necessariamente só quando está falando, né? Se necessário, use palavras. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Que Deus abençoe. Amém. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau.